A segunda pergunta? A segunda pergunta é meio delirante, mas eu tenho pensado muito nisso. É meio delirante, né, gente? Não me vai, não. Não, por favor. É que quando a gente lê, pastor, na Bíblia, assim, a terra era sem forma e vazia, aí você vê o final de Apocalipse, eis que farei novas todas as coisas, dando a entender que a gente vai voltar para todo um ciclo original, que era o que Deus planejava. Né? Nós habitaremos esse planeta, os justos herdarão a terra e tudo isso, né? A impressão que eu tenho, e quando eu vejo essas descobertas arqueológicas milenares, um tempo assim perdido, incalculável, né? Na minha métrica é incalculável. Eu penso, pastor, será que isso não aconteceu já milhares de vezes? Será que essa terra... Eu não estou dizendo, talvez isso é uma coisa que não tenha como responder, não, mas o texto não é uma hebraico possibilidade que de que é um citou... ciclo sem fim. Deus destruiu tudo e fez tudo. A Bíblia foi escrita para nós, para nossa, porque nos interessa, para a nossa salvação, para a nossa era. Mas ela não tem por que responder uma pergunta de bilhões de anos. Existiria a possibilidade de esse ciclo ser... o texto hebraico que você citou, a terra, porém, estava sem forma e vazia, no hebraico a terra, porém, estava catastrófica e destruída. Eita, então pronto. Assim, mostrando que alguma coisa anterior tinha acontecido. Isso. Então, não precisa nem fazer uma viagem delirante. Basta ir para o texto. Agora, na realidade, eu penso, por exemplo, quando diz a Terra estava catastrófica e destruída, não precisava estar falando de uma humanidade anterior ou de uma forma inteligente de existência anterior, conforme o desenvolvimento da nossa civilização humana. O próprio fato de que hoje a gente sabe que a Terra um dia não teve praticamente nenhum mamífero desenvolvido, há 65 milhões de anos atrás, e um grande meteoro caiu, provavelmente no Golfo do México, e acabou com o mundo jurássico inteiro, e a Bíblia não está fazendo descrição de como era a Terra no mundo jurássico, está só fazendo uma descrição do que aconteceu depois dessa catástrofe. Tudo que está sepultado, que é o que move os nossos carros, milhões e milhões e milhões e milhões de fósseis que morreram de material orgânico que se transformou em óleo, que é o que move o planeta e está sufocando o planeta, e que não estão registrados na Bíblia. Você veja como a Bíblia não quer ser um registro exaustivo, que não tem alusão nenhuma àquilo que é inegável, ou seja, que nós estamos andando sobre civilizações anteriores, que não são necessariamente, a gente não pode nem chamar de civilização, porque a civilização pressupõe um desenvolvimento consciente, mas de existências anteriores aos milhões e milhões de anos que desapareceram. E o que vem adiante, eu creio que é conforme está dito, porque o que se diz, Pedro afirma, por exemplo, é que a presente terra, o presente planeta está entesourado para o fogo. E então haverá novo céu e nova terra, onde habita a justiça. E eis que eu vejo a nova Jerusalém descendo dos céus, adornada como noiva para o seu esposo. Agora, a Bíblia não quer ser detalhada nisso. Qualquer forma de detalhamento que vocês encontrem tem que ser em livros que escreveram fazendo montagem e colagem de texto bíblico, porque a Bíblia em si não nos apresenta nenhum nível de detalhamento nesse sentido. Pastor, sim. Quando o senhor fala que a terra estava destruída, mas você vai verificar que no hebraico, no Gênesis 1, ele vai falar Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus o céu e a terra. Tirou do nada. Do nada, isso. Então se tirou do nada, como é que estava destruída? Mas entre aquele verso primeiro e o verso 2, milhões de anos passaram. Certo. Então no princípio, tirou do nada. A terra, porém, estava catastrófica e destruída. Houve alguma coisa entre o verso 1 e o verso 2 que a Escritura não relata. Não relata. Simplesmente isso. É como virar uma página da Escritura. Às vezes a gente vira uma página e fica pensando que aquilo é ato contínuo. Mas entre aquela descrição anterior e a seguinte, houve um tempo imenso.
É como imaginar que Deus criou o que criou em uma semana de 7 dias, de 24 horas. É loucura. Porque o texto da Escritura diz, quando o pessoal fica brigando contra a ideia de criação evolucionista, ou de evolução criacionista, ou contra a própria evolução em si, a meu ver, isso não é suportado nem no texto bíblico, porque a única criatura do texto bíblico, em Gênesis de 1 a 2, são 2 capítulos curtos que concentram milhões de anos, milhões e milhões, toda a criação anterior ao homem, e eu ia dizer, o único ser na Escritura descrito como sendo uma ação de uma intervenção divina, somos nós. O resto é apareça, é a palavra usada. Apareçam nos mares seres viventes, enxames, apareça. Aí, quanto tempo passou para o desenvolvimento disso? Não dá nem para a gente imaginar. Apareça sobre a terra. É tudo um processo natural. A descrição é deixa ser, let it be. Deixa acontecer. O mar vai se encher de vida. Bilhões de anos. A terra vai se encher de natureza. Apareça a relva. Apareça isso. Até o homem. Quando chega no homem, tenha sido ele literalmente criado, como diz a Escritura, ou seja ele fruto de uma evolução que chegou a um ponto em que nunca se daria um salto da consciência, a menos que Deus tivesse vindo e soprado consciência, e o homem se acendido para si mesmo, e tenha dito, eu sou. Seja como seja, o milagre é o mesmo, a graça é a mesma, porque o grande milagre sou eu saber de mim, é você saber de você, isso é que é extraordinário. Mas não seria, nós estamos forçando o texto ou é a ciência, ou é por causa da ciência? Não. Nós estamos forçando o texto de 1 para 2, no hebraico, ou é a ciência, o senhor está baseado na ciência? Não, eu estou baseado no texto bíblico. A ciência, para mim, chegou depois. Eu comecei a ler a Escritura sem ciência na minha cabeça. Eu era só um maluco de 18 anos, fumando muita maconha, tomando muita metanfetamina e bom de briga e encacetava as pessoas e adorava pegar a mulher. Era só quem eu era, doido, angustiado, querendo morrer. Me converti ao Evangelho, à cruz de Cristo, a Jesus e ao perdão dos meus pecados. Comecei a ler o Evangelho e comecei a ver. Aí eu comecei a lutar contra o que eu via, porque me dava uma sensação de que eu estava sendo herege se eu admitisse o que eu enxergava. Até que chegou uma hora que eu disse, eu perco cabra e perco bode, seja lá o que for, mas o que está dito aqui é o que é. Só depois que eu admiti para mim que as coisas eram como eu estava lendo, é que a ciência chegou. Eu só fui ler Teilhard de Chardin sobre o fenômeno humano bem depois. Que a Bíblia me convenceu que o processo era assim, pela Escritura. A diferença é que eu não tinha as obrigações religiosas e dogmáticas que a maioria das pessoas tem. Eu praticamente nasci gentil. Nasci pagão, me converti sem a viseira da religião. Então, para mim, foi muito mais fácil enxergar o que para alguns é um conflito desesperador, admitir. E como eu não sou salvo pela Bíblia, e nem pela inerrância da Bíblia, e nem pela literalidade da Bíblia, eu me glorio na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É na cruz que eu sou redimido. É na ressurreição de Jesus que eu transcendo e tenho certeza de vida eterna, de que eu sou um ente para além da Terra. Agora, a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. O mundo é que tem a idade de Adão. A Terra já existia, ela é antiga. O mundo é novo. O mundo deve ter 150 mil anos, 200 mil anos, desde que o primeiro ser humano
abriu o olho e disse eu, quando o primeiro ser humano disse eu sou, o mundo começou. Agora a Terra já estava aqui há muito tempo. Caio, me permite? Pois não. No versículo, só para comentar um pouquinho o que você está falando, o Gênesis me parece partir do geral para o particular. O versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, todo o universo, todos os planetas, tudo que existe e a terra. Aí agora no versículo 2 ele parte para a terra. No versículo 1 é tudo, o versículo 2 ele parte para a terra. Quantos bilhões, trilhões, quatrilhões, sei lá quantos de anos entre um e outro. O universo em si está crescendo em processo de expansão há bilhões e bilhões e bilhões de anos. A Terra é um fragmento, fruto de uma colisão, que está aí há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Mas o universo mensurável existe há 13 bilhões ou 14 bilhões. E como é que a gente sabe que isso pode ser verdade? É porque, com base nesses cálculos, é que a gente chega onde a gente chega. Se fosse errado, a gente não chegaria onde a gente chega. A gente não realizaria o que a gente realiza. Se a premissa estivesse errada, essa tecnologia não estaria aqui entre nós. E nem esse mensuramento. A gente enviaria numa direção e chegaria noutra. Mas o cálculo está certo. A prova disso é que a gente chega onde a gente chega. A gente envia e vai. E não se erra a direção, que é baseada nesses cálculos anteriores. Quem foi que falou? Foi não, acho que foi não. Tá. E aí, vai ser onde? Perder o gancho que você está falando. Vai ser onde? Lembrando sua pregação no Ararat e lendo Sapiens, do Hariri, nos veio uma pergunta. Adão foi o primeiro homo ou foi o primeiro homo sapiens? Olha, eu posso te dizer, não tem nada que eu possa te afirmar do ponto de vista da Bíblia. Mas eu creio que, por exemplo, olhando para Romanos, no capítulo 6, que se fala do primeiro Adão e do segundo Adão, Adão foi o primeiro Homo sapiens sapiens. Agora, como eu disse, isso é totalmente irrelevante. O que é relevante é o segundo Adão, que explodiu entre nós, cheio de graça e de verdade, e graça como do unigênito do Pai, há 2000 anos atrás. O que é um acontecimento recentíssimo. Recente. 2000 anos atrás é uma tolice, é uma besteira. Tem gente angustiada, como Pedro diz na segunda epístola dele, no capítulo 3, dizendo que nos últimos dias haverá escarnecedores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde o princípio da criação as coisas são como são e ele não voltou. Bom, para nós que consideramos e cada vez sabemos mais sobre o nosso passado, pela arqueologia, pela paleontologia, pelo mensuramento de carbono 14 e de outras formas de medir o tempo, com precisão, a prova disso é que o que serve para dar certeza para nós de coisas que a gente realiza pelo mesmo cálculo é o mesmo aplicativo que nos faz indicações de coisas que a gente não viu acontecer. Mas pelas coisas que a gente vê acontecer, a gente sabe que o processo está correto de avaliação. Então nós temos uma quantidade enorme de comprovações de que o processo está correto pelas coisas que estão aqui entre nós. A gente aplica o mesmo processo e você chega à conclusão de que aquilo tem 80 anos, 70 anos, 100 anos, 120 anos, tanto quanto pelo mesmo processo se indica que pode ter 120 milhões de anos. Então, se eu uso e vejo a validação no tempo da existência humana, da nossa observação factual das coisas, por que o mesmo processo que me dá essa certeza inegável sobre as coisas que nós acompanhamos e mensuramos com os nossos próprios olhos, tem que ser negada quando se trata de avaliar o que está muito antes de nós? Para mim, é uma covardia intelectual pensar de outra forma.